Boa noite, trabalhador. Seja bem-vindo a mais uma conversação trabalhista. Hoje nós estamos aqui para debater o direito do empregado preso. E aí, tem ou não tem direito? A gente tem uma convidada aqui muito especial para mim e para a Sabrina, mais uma vez, como todos os outros são, mas essa também é muito mais. E vou passar a palavra para a doutora Sabrina para ela introduzir a nossa querida convidada. Olá, trabalhador. Hoje a gente está aqui com uma convidada que, na nossa história, né, nós três já fomos colegas de trabalho, em um momento bem especial na vida de cada um. Acho que cada um aqui contribuiu muito um para o outro no crescimento profissional. E hoje a gente está com uma convidada ilustre, né, que é a doutora Gabriela Bandeira, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, uma advogada maravilhosa, e hoje ela vai trazer vai interdisciplinar, né? Hoje a gente tem Direito do Trabalho, numa situação não tão atípica, mas que o empregado foi preso, né? E como é que fica o contrato de trabalho? Então, passo a palavra agora para a doutora Gabriela se apresentar e contar para a gente um pouco mais desses direitos e do contrato de trabalho. Olá, doutora Sabrina, doutor Guilherme. Primeiramente, quero agradecer ao convite para participar dessa conversação e dizer que eu estou muito feliz, né, de ver que uma parceria que eu vi, assim, digamos, nascer, está dando tantos frutos, né, como a de vocês dois. Fico muito feliz mesmo. Bom, e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante e que é pouco falado, né, que é a situação em que um trabalhador é preso e pensa, nossa, fui preso. Como fica o meu trabalho? Quais são os meus direitos? Então, assim que o empregado ele é preso, o contrato de trabalho ele é suspenso. Ou seja, a relação entre um trabalhador e o patrão tem uma trégua. Nem o empregado trabalha, nem o patrão paga. O que significa que nos dias que ele estiver detido, que ele tiver ali o seu direito de liberdade restringido, ele não gerará efeitos para fins de férias, 13º, encargos legais, pagamentos de salário e outros. Então, nesse caso, quando o empregado é preso, o empregador ele tem 3 opções para decidir sobre o contrato de trabalho do funcionário. E, a depender do que o empregador decidir, é que serão definidos os direitos do trabalhador que foi preso. E vamos falar, então, dessa primeira opção do empregador, que é manter o contrato de do empregado, que é manter o contrato de trabalho do empregado, que é quando o empregador opta, então, por continuar com o emprego e quando, então, irá aguardar até que ele seja libertado para retornar ao trabalho normal. Então, o empregador ele solicitará à Secretaria de Segurança Pública uma certidão de prisão do empregado para verificar os dados, motivos da prisão, data, horário, como aconteceu, para que, então, ele possa enviar uma notificação ao empregado que ele está com o seu trabalho suspenso, com o seu contrato de trabalho suspenso. Que, então, essa notificação é enviada ao domicílio do preso, que nós sabemos que no direito civil é chamado de domicílio necessário, ou seja, é no local onde o preso está recluso, e então ele será informado que o contrato de trabalho dele será suspenso, e que quando ele retornar à sua liberdade, ele poderá voltar ao emprego normalmente. Então, essa é a primeira opção que o empregador tem. A segunda opção que o empregador tem é demitir o empregado sem justa causa. Que, nesse caso, vendo o empregador que não valerá a pena manter o contrato de trabalho, ele decide, então, por demitir o empregado. Então, sendo uma demissão sem justa causa, são devidas todas as verbas trabalhistas do empregado na rescisão, como nós sabemos normalmente. Quais são elas? O saldo de salário, correspondente aos dias trabalhados pelo empregado, o aviso prévio, as férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, 13º proporcional, FGTS multa de 40% e o seguro-desemprego. Então, nesse momento em que o empregador demite o empregado sem justa causa, ele também deve notificar o empregado que está recluso para que ele nomeie um procurador para representá-lo, para receber todas as verbas, assinar toda a documentação necessária. E essa é a segunda opção que tem o empregador. A terceira opção é demitir o empregado por justa causa. Mas quando vai ocorrer essa justa causa? A justa causa ela só é possível quando o empregado foi condenado e foram esgotados todos os recursos possíveis, ou seja, tem que ter uma decisão transitada em julgado, que é quando ele vai cumprir a pena e ponto final.
e a pena tem que ser restritiva de liberdade. Não pode acontecer essa demissão por justa causa quando, por exemplo, ele foi condenado, mas a pena dele está suspensa, como acontece nos acordos de não persecução penal, que a pena fica suspensa e então ele não pode demitir o empregado por justa causa. Então é importante mencionar isso, que não é por essa razão de ser condenado que ele vai ser demitido, mas é o fato dele não poder ir trabalhar, porque uma vez que ele está preso, ele não pode comparecer ao local de trabalho. Então são esses dois requisitos para ser demitido por justa causa, assim como está escrito no artigo 482, a linha D da CLT. E quais são os direitos do empregado preso que é demitido por justa causa? É somente o saldo de salário pelos dias que ele trabalhou e as férias vencidas acrescidas de 1/3. Então, são essas três hipóteses, e nessas três hipóteses, o empregado tem esses direitos. Aí, uma informação bônus, né, que a gente tem, que foi muito falada esses últimos dias, e que gerou muita fake news, foi sobre o auxílio reclusão, né? Que é acerca do valor do auxílio reclusão. Muita gente começou a falar, nossa, como pode um trabalhador, pai de família, que trabalha de sol a sol, receber um salário mínimo, e um preso que está lá, cometeu um suposto ato ilícito, vai receber a mais que um salário mínimo. Mas não, é fake news. Então é importante a gente esclarecer que o auxílio reclusão, ele é um benefício pago apenas aos dependentes do segurado do INSS. Quais são os dependentes? É a mulher que dependia do marido, que não tinha uma renda, são os filhos menores de idade, que dependia do pai, e o pai foi recluso. Então, são esses os requisitos. Tem que contribuir para o INSS e que tem que ser de baixa renda também e estar cumprindo prisão em regime fechado. Se for semiaberto, já não tem esse direito de receber o auxílio reclusão. Tem que estar em regime fechado. E qual foi a alteração que teve, que gerou toda essa fake news? Foi no valor de renda máxima. O valor de renda máxima para o preso ser considerado baixa renda é de R$ 1.754,18. Então, quer dizer que até o mês da prisão, ele tinha que ter recebido valor inferior ou igual a R$ 1.754,18, para que, então, ele tenha esse direito ao auxílio reclusão no valor fixo de um salário mínimo, que em 2023 é R$ 1.302, e todo ano vem tendo esse reajuste. É isso, os doutores têm alguma consideração, alguma pergunta sobre o tema? Doutora Gabriela, eu acho que algo bem interessante da gente esclarecer aqui, tanto para o empregador quanto para o empregado, é por que quando o empregado ali foi preso, ele não pode ser demitido por justa causa logo de cara, assim, porque a pessoa pensa, pô, meu empregado foi preso, pô, eu fui, ou pensando do outro lado também, eu fui preso, e aí, por que quando eu já não fui demitido por justa causa logo de cara? Guilherme, em primeiro momento é porque a legislação não permite. A legislação só permite a justa causa dentro das alíneas do artigo 482 da CLT, e esse não está lá dentro. E só supostamente quando ele for transitado em julgado a decisão que condenou ele, entendeu? Agora, se tivesse legislado, poderia sim, mas como não é, cabe até uma ação trabalhista aí, né? Porque ele não foi condenado. É importante também complementar, né, que a única, assim, exclusiva possibilidade da demissão por justa causa de cara é se o empregado cometeu crime contra a empresa, né? Então, a CLT tem essa possibilidade, se for um crime contra a empresa, tá ok, mas aí a gente entra na limitação e aí entra em discussões e tem várias decisões divergentes sobre isso, né? Mesmo que ele tenha cometido o ato contra a empresa, ainda não transitou em julgado, ele ainda não é considerado culpado, né? Então, até que se prove o contrário, ele é inocente. E também, depois da reforma trabalhista, a gente veio com uma nova modalidade que pode ser uma possibilidade, né, de resolução, que é um acordo, né? O empregado foi preso, o empregador está numa situação de que tem uma pessoa ali. O contrato de trabalho, ele tem requisitos e a pessoalidade da pessoa ir prestar o serviço é um desses requisitos. Então, por isso suspende o contrato. Então, aquela pessoa não vai mais. O que eu posso fazer? É entrar em contato com esse empregado preso, aí exige uma negociação para que consiga
entrar num acordo de ou rescindir esse contrato numa forma de acordo, mas aí é bem complicado, um pouquinho mais complicado essa questão do acordo, porque não pode ser deixado de lado alguns direitos, tem que ser acompanhado por advogado, é bem importante que o preso também não perca seus direitos só porque está ali numa situação vulnerável, né? E como a doutora Gabriela expôs também, a gente viu muito essa questão do auxílio reclusão, estava todo mundo comentando sobre isso, todo mundo comentando atropelado em cima de várias notícias, mas é um direito que não é para o preso, é para os dependentes do preso, né? É para o filho, para a esposa, que depende financeiramente, que vão ter direito, que vão ter como reclamar para ter esse auxílio, esse benefício. Então, não é direito do preso coisa nenhuma, o auxílio não é para ele, é direito dele, da família, mas não é para ele. O auxílio é para a família. Para que eles tenham como conseguir sobreviver durante esse período em que o preso é uma pessoa que banca a família, né, que sustenta a família e ele não consegue mais sustentar, e aí tem esse benefício. Mas foram pontos bem importantes que a doutora Gabriela trouxe, esclareceu. É uma situação que a gente pensa que não acontece sempre, mas vira e mexe, acontece. Está com contrato de trabalho e aí surgiu uma situação, essa situação de, surgiu uma sentença condenatória, né? E agora, o que é que eu vou fazer? Então, foi uma aula, né? Uma explicação muito bem abordada pela doutora. Agradeço imensamente a sua participação aqui no Conversação Trabalhista, viu? Que isso, doutora, eu que agradeço. Isso, pessoal, e também ressaltando mais uma coisa nessa linha do que a doutora Sabrina estava encerrando, esses crimes que precisam tecnicamente ali da sentença, a doutora Gabriela pode até me corrigir caso seja errado, mas são crimes que não são contra o empregador, ou seja, não é que o empregado chegou ali na empresa e furtou o dinheiro dela e aí me furtou, ainda tem que esperar. Não, é diferente. São crimes que ele praticou fora ali do estabelecimento, não tem nada a ver com a empresa e nem com o contrato de trabalho dele. Isso, até porque se fosse contra o empregador, né, tinha que se abrir um inquérito para fazer seria um procedimento administrativo primeiro, até chegar a uma via criminal. Queria agradecer mais uma vez a presença da doutora Gabriela aqui com a gente e os contatos dela tá aqui na descrição para vocês entrarem e falarem com ela à vontade. Muito obrigado, doutora Gabriela. Que isso, doutor Guilherme, eu que agradeço a doutora Sabrina pelo convite, estou à disposição.